E aí, pessoal, tudo bem? Eu estive fora por algumas semanas devido a uns probleminhas pessoais, mas já estou quase boa. E nesse meu retorno, eu trago uma grande ajuda para aqueles que estão precisando recuperar a nota do segundo bimestre. É a correção do PET Volume 2 de 2021, de língua portuguesa, do 8º ano, as semanas 1, 2 e 3. Eu juntei logo essas semanas todas porque tratam do mesmo assunto, que é debate regrado e operadores argumentativos. Então vamos lá? Eu sou Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Vamos lá que a aula já vai começar. Então vamos ao plano de estudo tutorado de língua portuguesa, volume 2 de 2021, do 8º ano. Na semana 1, a prática de leitura é oralidade. E os objetos de conhecimento, movimentos argumentativos e força dos argumentos. E participação em discussões orais de temas controversos, de interesse da turma e ou de relevância social. Tema: abordando o gênero textual debate regrado. Caro estudante, nesta semana você vai estudar sobre o gênero textual debate regrado, suas características, objetivo, os participantes do debate regrado, as estratégias argumentativas utilizadas. Breve apresentação. Os gêneros apresentam-se como mega instrumentos na vida cotidiana de todos. Por meio deles, é possível comunicar-se e agir sobre o outro. Querendo ou não, estamos sempre agindo nas diversas situações comunicativas com gêneros textuais. Eles veiculam nossas intenções, estabelecem nossos papéis sociais e trabalham a favor dos objetivos que queremos alcançar. No dia a dia, expressamos nossas opiniões e, muitas vezes, as defendemos diante de argumentos contrários. Quando esse confronto de ideias ocorre de forma organizada, nós chamamos de debate. Quando não é de forma organizada, é uma simples conversa. Debate regrado. Debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre suas ideias diferentes, levantando argumentos que defendem a sua linha de pensamento. O debate é bastante comum durante as campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. O debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como tempo de fala e direito de réplica e tréplica. Este tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. Vamos dar uma olhada em uma breve animação sobre o que é o debate regrado? Oral, que acontece quando duas ou mais pessoas se reúnem para discutir um tema que geralmente é polêmico. Dependendo da finalidade da discussão, há 3 tipos de debates. O de opinião, que versa sobre temas que geram opiniões controversas, como, por exemplo, a redução da maioridade penal no Brasil. O deliberativo, que trata das questões que precisam ser decididas pelo coletivo, por exemplo, o uso dos espaços públicos da escola. E a resolução de problemas, que visa a apresentação de solução para problemas vividos pelo coletivo, por exemplo, a pichação do espaço da escola. Tem esse nome porque possui regras que são apresentadas aos participantes antes de seu início. Essas regras são apresentadas pelo moderador e são do tipo: qual será o tema do debate, o tempo de fala dos participantes, quantos blocos ou rodadas haverá, ou se a plateia poderá ou não fazer perguntas, por exemplo. Os participantes do debate regrado são o mediador ou moderador, quem dita as regras, coordena os turnos de fala, avalia os argumentos, inicia e encerra a discussão. Os debatedores, que expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores por meio de argumentos e contra-argumentos. E a audiência ao público, que são as pessoas que assistem ao debate e podem fazer ou não perguntas aos debatedores,
pode tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Durante todo o debate, os participantes devem se tratar com respeito, ouvindo com atenção um ao outro, sem ironizar, interromper-lhe a fala ou usar palavras de baixo calão. Cada participante tem o objetivo de convencer os adversários da validade de sua opinião. Por conta disso, eles precisam planejar seus discursos para sustentar muito bem suas ideias com bons argumentos e até contra-argumentos, já prevendo a discordância dos outros. Ou seja, além de estudar bem o assunto com antecedência para selecionar o tipo de argumento mais apropriado ao percurso argumentativo a ser trilhado, os debatedores precisam dominar os mecanismos de trocas discursivas, os turnos de fala, isto é, as réplicas e tréplicas. Muita informação? Então vamos resumir. O debate regrado acontece quando as pessoas se reúnem para discutir um tema de interesse geral. O mediador ou moderador abre as discussões apresentando o tema e as regras a serem seguidas no debate. Os debatedores apresentam suas ideias e tentam convencer a todos de sua validade, usando argumentos e contra-argumentos. Assim, o debatedor 1 apresenta o seu ponto de vista e o justifica com um argumento. Em seguida, o mediador passa a palavra ao debatedor 2, que, em geral, vai discordar com um contra-argumento. É o direito de réplica. Depois, a palavra pode voltar ao debatedor 1 para contra-argumentar com o seu direito de tréplica. Esses são os turnos de fala que são coordenados pelo mediador e devem ser respeitados por todos os participantes. Já o público ou a audiência pode fazer perguntas aos debatedores se isso tiver sido combinado antes do debate. De todo modo, ele vai sempre analisar os pontos de vista e argumentos e aderir às ideias de um ou outro. Debate regrado. Quer saber mais? Acesse adorosaber.blogspot.com. Voltando ao PET, temos uma importante informação. O debate é uma atividade que decorre naturalmente da vida em sociedade e que nos permite a troca de ideias, o confronto de pontos de vista e a reflexão. Além disso, a informação aumenta, aprende-se a tomar a palavra, a demonstrar e a convencer. Muito importante! Um debate é uma troca ativa em que se recebe, ouvindo atentamente os outros, e em que se dá, exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Para tal, é preciso saber ouvir. Cada um tem direito à expressão. Não se deve ironizar nem cortar a palavra. Mesmo que não se partilhe da opinião expressa, deve-se respeitá-la e ouvir atentamente o que os outros têm a dizer. Ouvir bem e pensar no que o outro diz. Praticar a expressão oral. Não se aproveita o debate se não se estiver envolvido a tomar a palavra. Esta é uma boa ocasião para se vencer a timidez. E aqui uma sugestão para saber mais: assista ao filme O Grande Desafio, Melvin Thompson, vivido por Denzel Washington. É um brilhante professor e amante das palavras. É uma boa indicação para saber mais sobre debate regrado. Atividades. Número 1. O que você entende por debate regrado? Qual é a intenção desse gênero? É um gênero textual oral em que as pessoas se reúnem para conversar e defender suas ideias por meio de argumentos. Sua intenção é buscar soluções para problemas, tomar decisões coletivamente, discutir opiniões diferentes. Número 2. Por que esse gênero tem o nome de debate regrado? Porque ele segue regras previamente determinadas, como o tempo de fala de cada participante e o direito de réplicas e tréplicas, por exemplo. Número 3. O debate regrado pertence ao gênero textual oral. Justifique a afirmativa explicando a diferença do texto oral e do texto escrito. O texto oral costuma ser mais espontâneo e é recebido pelo interlocutor instantaneamente no momento em que é emitido.
Então, o emissor precisa preparar bem a sua fala antes de proferi-la, pois ela não poderá ser modificada. Já o texto escrito pode ser refeito e editado antes de ser finalizado e lido pelo receptor. Número 4. Há diferença entre conversa e debate? Qual? Sim, claro que há. Uma conversa ocorre com espontaneidade. Já para o debate, os participantes se preparam previamente para defender seus pontos de vista e sustentá-los com argumentos. Número 5. Marque a alternativa incorreta sobre debate regrado. Letra A. O debate tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas, além de contribuir para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato de fala. Certinho, essa afirmação é correta a respeito do debate regrado. Letra B. Durante o debate, não se deve ironizar, gritar, gesticular, nem cortar a palavra do outro. Outra afirmativa correta. Letra C. O debate regrado é proibido durante o período eleitoral. Essa é a afirmativa incorreta. E letra D. Não basta apenas ter uma opinião sobre o assunto, mas é preciso expor, falar sobre a opinião, argumentar. Essa é outra afirmativa correta a respeito do debate regrado. Número 6. A partir da imagem, podemos definir que as posturas dos debatedores estão corretas? Justifique sua resposta. Não. O participante de azul, ao direcionar os olhos para cima, parece não estar atento às falas do colega. Já o de verde, ao apontar o dedo ao seu oponente, apresentando uma expressão facial agressiva, parece se exaltar e não respeitar a opinião do primeiro. Então, essa atitude está incorreta. Semana 2. Agora as práticas de linguagem serão análise linguística e semiótica. E objetos de conhecimento, movimentos argumentativos e força dos argumentos. Conteúdos relacionados, período composto, coordenação e subordinação, coesão textual, elementos de coesão referencial, pronome relativo, coesão sequencial e conjunções coordenativas e subordinativas. Tema: operadores argumentativos. Caro estudante, nessa semana você vai aprender mais sobre o gênero debate regrado, conhecer e analisar os operadores argumentativos. Breve apresentação. Vamos relembrar? Em um debate, os participantes precisam sustentar seu posicionamento, mas com respeito e consideração pelas opiniões dos outros. Por isso, há o exercício da contra-argumentação. Contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam a opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convêm e apresentar outros, na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor. Expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando o que o outro disse e também antecipando se haverá ou não concordância de pontos de vista. Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos operadores argumentativos. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento de argumentação que um falante usou em seus enunciados. Entre os operadores, há palavras de diferentes classes gramaticais, com destaque para as conjunções. Relembre alguns grupos de operadores argumentativos. Vamos agora, então, assistir uma breve animação sobre operadores argumentativos. São palavras e expressões que ligam frases ou parágrafos de um texto, estabelecendo entre eles uma relação de argumentatividade. São usados para justificar, defender, sustentar uma ideia e persuadir o interlocutor a aderir a ela. Por isso, podem aparecer em qualquer gênero textual e não só no dissertativo argumentativo propriamente dito. Veja essa notícia.
Crimes crescem, mas ele investiga cada vez menos. E essa propaganda de margarina e óleo de cozinha? Mileto faz a sua vida mais gostosa até quando você está na cozinha. E esta poesia de Carlos Drummond de Andrade? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Além disso, eles podem fazer parte de diferentes classes gramaticais, como conjunções, preposições, verbos e advérbios. Para estabelecer esta coesão, esta conectividade e articular bem as ideias, os operadores argumentativos desempenham várias funções. Vamos a algumas delas. Somar argumentos, quando se quer acrescentar argumentos para se chegar a uma mesma conclusão. Os operadores mais comuns são e, também, ainda, não só, mas também, acrescenta-se, adicionalmente, ademais, além disso, a mesma maneira. Quer um exemplo? Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Contrapor argumentos. Esse é para marcar uma ideia de adversidade, de divergência, de oposição, levando a uma conclusão oposta ao que foi dito anteriormente. Os operadores mais usados são mas, porém, contudo, todavia, embora, ainda que, posto que. Um exemplo? Eu gosto de sorvete, todavia, estou gripado, ou seja, não vou poder tomar o sorvete. Comparar argumentos, para marcar uma comparação entre ideias que se direcionam a uma determinada conclusão. As expressões mais usadas são mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira. Exemplo, um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Concluir, para iniciar uma conclusão, uma consequência relacionada às ideias apresentadas anteriormente. Os operadores mais comuns são pois, depois do verbo, portanto, logo, diante do exposto, desta forma, em resumo. Um exemplo, eu não tenho dinheiro, não poderei, pois, comprar este produto. Escalonar argumentos. Nesse caso, você vai sugerir que há argumentos mais fortes, mais impactantes que o apresentado. Os mais usados são ao menos, pelo menos, no mínimo. Um exemplo, o tom com o qual o aluno se dirigiu ao professor foi, no mínimo, desrespeitoso, já que ele não conversava com um colega de classe. Além dessas, temos diversas outras funções, como a de reforçar um argumento com os operadores, inclusive, até mesmo, até e mesmo, ou de alternar argumentos, ou então, quer isso, quer aquilo, ou isso, ou aquilo, ora isso, ora aquilo, já isso, já aquilo, não isso e nem aquilo, quer isso, quer aquilo, seja isso, seja aquilo, talvez isso, talvez aquilo, ou de explicar algo que já foi dito, porque, já que, pois, isto é, assim como, no caso, prova disso, para isso acarreta. Os operadores de conformidade, quando você sustenta o seu argumento com a fala de um especialista ou com uma pesquisa a respeito do assunto. Segundo, conforme, de acordo com, como salienta, como considera. Ou os de finalidade, que evidentemente explica a finalidade das ideias apresentadas. A fim de que, visando, para que, com fito de, que, porque. Ou de retomar algo que já foi dito para seguir adiante. São os operadores remissivos. Nesse sentido, nesse esteio, nesse cenário, nesse contexto, nesse caso. Temos ainda os de conteúdos pressupostos, que insinuam que todo mundo já conhece o fato que está sendo exposto. Já, ainda, agora, ou ainda para reforçar o argumento em meio de vários outros. Até mesmo, inclusive.
Leia mais sobre operadores argumentativos no site adorosaber.blogspot.com. Nessa animação, nós vimos todos esses operadores que constam aqui nesta tabela do PET. Para saber mais, você pode acessar Operadores Argumentativos, disponível em mundoeducação.uol.com.br, ou ainda assistir ao vídeo Operadores Argumentativos, disponível no canal do Brasil Escola. Atividades. Leia os trechos a seguir. Primeiro trecho. Eu concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, uma vez que ele já faz parte do dia a dia do aluno e o uso da tecnologia é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula. Mas é necessário deixar claro qual é a finalidade e quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. Segundo trecho. Eu não concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, pois tira a atenção deles porque ficam mexendo nas redes sociais e adolescentes não têm limite. Letra A. Qual o objetivo das palavras destacadas nos trechos? Ou seja, eu concordo e eu não concordo? Para que serve isso? Eu concordo é para expressar concordância e eu não concordo para expressar discordância com relação às ideias apresentadas. Letra B. Na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Então, o primeiro ponto de vista é: eu concordo que os estudantes devem usar celular na sala de aula, por isso e aquilo. Mas, olha outro ponto de vista. É necessário deixar claro qual é a finalidade e quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. Então, a palavra utilizada é mas. Letra C. Circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir mas na frase 1 sem alterar o sentido. Entretanto, até mesmo dessa forma, qual delas poderia substituir o mas? Entretanto. Ficaria assim aqui na frase: o uso da tecnologia é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula. Entretanto, é necessário deixar claro qual é a finalidade e quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. Letra D. Qual palavra ou expressão abaixo poderia ser empregada na frase 2, substituindo a conjunção pois e mantendo a mesma relação de sentido? Seria já que, porém ou contudo. Qual dessas palavras aqui tem o mesmo sentido de pois, ou seja, de explicar algo que acabou de ser dito? É a expressão já que. Ficaria assim aqui na frase 2. Eu não concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, já que tira a atenção deles porque ficam mexendo nas redes sociais e adolescentes não têm limites. Número 2. Leia o parágrafo abaixo e responda. O potencial do celular dentro de uma sala de aula é o estímulo que ele causa nos alunos e a independência e autonomia que desenvolve, colocando-os como coautores do próprio conhecimento. Alunos que se deparam com objetos que já vivenciam fora da escola sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar e na construção de seu conhecimento, devido à facilidade que têm ao manusear a ferramenta. De Letícia Saturnino, celular dentro da escola pode sim. Letra A. Qual é a ideia defendida no parágrafo? Nós temos aqui uma ideia defendida e um argumento que vai sustentar essa ideia. Qual seria essa ideia? Seria de que o potencial do celular dentro de uma sala é o estímulo que ele causa nos alunos e a independência e autonomia que desenvolve, colocando-os como coautores do próprio conhecimento. Essa ideia costuma vir logo do início, ela costuma ser a introdução do nosso parágrafo. Nós iniciamos o parágrafo com a ideia que a gente defende e depois a gente sustenta com argumentos. E essa vai ser a pergunta da letra B. Quais argumentos são usados?
Alunos que se deparam com objetos que já vivenciam fora da sala de aula sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar e na construção do seu conhecimento, devido à facilidade que têm ao manusear a ferramenta. Esse argumento está logo depois da ideia que eu apresentei. Deu para entender? Eu introduzi o parágrafo com a ideia que eu defendo, com o que eu acho que é correto, e depois eu justifiquei essa ideia com o meu argumento. Letra C. Como você vê agora o uso do celular pelas escolas nesse contexto de pandemia? Essa é uma resposta pessoal. Vou dar só a minha opinião pessoal. Durante a pandemia, o celular tem sido um aliado importantíssimo no aprendizado, pois é o principal meio que o aluno tem para acessar todo o material de estudo, sejam apostilas e vídeos ou mesmo aulas e encontros virtuais. Mais uma informação importante sobre o debate regrado. O debate regrado ocorre na oralidade. A expressão do posicionamento dos participantes configura-se na relação entre a linguagem não verbal, que é a postura corporal, gestos, sinais da face, direção no olhar, cor da vestimenta, e a linguagem verbal, que é o conteúdo da fala. As escolhas das palavras, dos modos e tempos verbais, ou ainda da pessoa empregada, em geral, primeira pessoa do singular ou plural, que é eu ou nós, compõem um conjunto de traços formadores das estratégias argumentativas a fim de persuadir o público em relação às ideias defendidas. Número 3. Leia abaixo os trechos do debate entre dois candidatos à eleição presidencial. Candidato 1. Àquela altura, nós atendíamos às famílias com obrigatoriedade de que cada família colocasse suas crianças na escola. Tinham que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Candidato 2. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Letra A. Na fala do candidato 1, a palavra destacada mostra que o debatedor considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade. Que palavra reforça esse sentido? Justifique. Então, aqui na fala do candidato 1, a palavra destacada é obrigatoriedade. Quer dizer que a pessoa deve fazer, ou ela pode ou não pode fazer. E que outra palavra reforça esse sentido de obrigatoriedade? Considera um dever. A expressão tinham que reforça esse sentido, pois indica algo que não pode faltar, que é obrigatório. Letra B. Na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza o sentido de fazer alguma coisa por obrigação? Essa palavra seria ainda, quando ele diz aqui, para alcançar maior parte da população que ainda não foi alcançada, ou seja, esse pessoal que ainda não completou todos esses requisitos aqui. Letra C. Qual a diferença de sentido entre as duas falas? Justifique sua resposta. A diferença está na abrangência das famílias, pois a primeira apresenta requisitos obrigatórios para o atendimento. Já a segunda fala em estendê-lo àquelas que ainda não atenderam a todos os requisitos. Semana 3. Linguagem oralidade. Objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento e participação em debates regrados. Conteúdos relacionados, vivência de diferentes papéis em um debate regrado. Debatedor, apresentador, mediador, espectador, com ou sem direito a perguntas, ou juiz avaliador. Tema: produção de texto. Caro estudante, nesta semana você vai colocar em prática tudo o que aprendeu sobre debate regrado. Hora de planejar e produzir. Breve apresentação. Você aprendeu sobre o gênero textual debate regrado e os operadores argumentativos. Agora é a sua vez de participar de um debate
e expressar o seu ponto de vista sobre um tema que costuma despertar opiniões controversas. Para saber mais, você mais professores e alunos debate esquemas sobre o uso de celulares nas escolas. Pode assistir esse vídeo rapidinho de 8 minutos. Atividades. Número 1. Hora de colocar em prática tudo o que você aprendeu sobre o gênero textual debate regrado. O quê? Planejar e produzir um debate sobre o tema uso do celular na escola, amigo ou adversário? Para quem? O público desse debate deverá ser a comunidade escolar. Letra A. Nesse momento, você será o mediador, portanto, defina as regras preenchendo o quadro abaixo. Aqui são respostas pessoais. Você vai inventar um debate regrado. E para isso você vai responder a essas perguntas aqui. Eu vou dar apenas algumas sugestões. O tema do debate é o uso do celular na escola, amigo ou adversário? Lembrando que o público-alvo vai ser a comunidade escolar. Então vamos lá. Número 1. Qual o tempo de duração do debate? Cerca de 20 minutos, está muito bom, não é? A quantidade de blocos do debate? 3 blocos, está bom, né? A apresentação, perguntas entre os participantes e as considerações finais. Qual local acontecerá? No auditório da escola, já que o público-alvo é a comunidade escolar, o melhor lugar seria no auditório da escola, né? Ou na quadra da escola. Quantidade de debatedores? 3, tá bom, não é? As regras de comportamento da plateia. Haverá perguntas? Quando? A plateia não deve se manifestar durante a fala dos participantes e poderá fazer perguntas ao final do 3º bloco. Número 6. O tempo de fala durante cada um dos momentos do debate. Pergunta, resposta, réplica e tréplica. 3 minutos para a resposta e 2 minutos para os demais turnos de fala, ou seja, a pergunta, a réplica e a tréplica. Número 7. Como deverá ser o comportamento dos debatedores? Essa é fácil, não é? Deve respeitar o tempo estipulado à sua fala, ouvir atentamente o que os outros têm a dizer, sem ironizar nem cortar a palavra do adversário. Lembrando que são respostas pessoais. Essas aqui foram sugestões de como pode ser feito um debate. Letra B. Hora de produzir. Imagine que você é um dos debatedores. Cite 3 argumentos que você usaria para defender seu ponto de vista. Não esqueça de usar os operadores argumentativos estudados. Argumento 1, novamente, é uma resposta pessoal. Eu vou dar apenas uma sugestão. O que não podemos esquecer é de usar os operadores argumentativos estudados. Eles estão aqui na página 6, ó. E também naquele vídeo de animação que eu mostrei para vocês. Vocês podem estar acessando novamente aqui no cantinho. Vamos ao argumento 1. É uma resposta pessoal. Sugestão. Concordo com o uso de celulares em sala de aula, pois amplia as possibilidades pedagógicas, além de enriquecer as aulas. Então, usei aqui o pois e o além de como operadores argumentativos. Argumento 2. Mais uma vez, é uma resposta pessoal, hein? Isso aqui é só uma sugestão. O uso de celulares em sala de aula pode estimular a participação, também trazer mais engajamento dos alunos, visto que eles utilizarão uma ferramenta que lhes é muito útil fora das salas de aula. Então, utilizamos o também, que acrescenta um argumento, e o visto que justifica algo que foi dito. Vamos ao 3º argumento agora. Ainda que haja leis proibitivas ao uso do aparelho devido aos inconvenientes que ele pode causar, esses dispositivos eletrônicos ainda podem ser um grande aliado no processo ensino-aprendizagem, devido aos grandes benefícios proporcionados, os quais chegam a superar os infortúnios de seu uso indevido. Nós já começamos com o operador ainda que já indica que nós vamos usar ideias contrárias logo à frente. Depois usamos de novo o ainda,
que continua indicando contrariedade, ou seja, apesar disso tudo, os dispositivos podem ser um grande aliado. Usamos o devido, que indica explicação, justificativa, e o chegam a, que vai indicar uma gradação, dizer que o último argumento que eu vou usar chega a ser mais forte que os outros que eu usei anteriormente. Agora sim, terminamos a correção do PET Volume 2 de 2021, de língua portuguesa do 8º ano, as semanas 1, 2 e 3, que é debate regrado e operadores argumentativos. Lembre-se de que este ano as atividades valem carga horária e nota, então não deixe de enviá-las. E não esqueça da sua máscara. Continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo.